Os irmãos que estão nos assistindo, que a paz do Senhor seja convosco, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, meus irmãos, em Ezequiel capítulo 2, amém? Eu fui para casa hoje, o meu amado irmão Reginaldo nos convidou para estar transmitindo a mensagem, e eu falei com Deus: Senhor, o que eu vou falar? Porque a palavra é dele, né? A palavra é dele, e tudo tem que vir segundo a vontade dele. E Deus falou comigo, Ezequiel capítulo 2, amém? Amém. Ezequiel capítulo 2. Os irmãos, né, está acompanhando, está ouvindo também, né? Bem-aventurados que lê, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus, amém? Amém. Vamos lá, vamos ler a mensagem. Disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. E eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová, eles quer ouça, quer deixe de ouvir, hão de saber, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os tema, nem tema as suas palavras, ainda que seja sarça espinho para contigo, e tu habite com escorpiões, não tema as suas palavras, nem te assuste com os seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouça, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebelde, como uma casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Estendeu diante de mim, e nele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achava escrita lamentações, suspiros e ais. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Estou muito grato de estar aqui nesta noite, conhecendo vocês mais uma vez. Amém? Eu conheci o irmão Reginaldo nesses dias, né? Ele foi muito cortês para com a minha pessoa, mesmo sem me conhecer, né? Ele abriu as portas para mim. Então eu estou muito alegre de ser recebido dessa forma, e quero assim, pela graça de Deus, honrar esta amizade. Amém, irmão Reginaldo? Amém. A sua família, com todo o carinho e respeito aos irmãos. Amém? Essa mensagem, irmão, ela tem uma profundidade muito grande para nós. Amém? Aqui nós sabemos que Deus estava tratando com o povo de Israel, né? Deus estava tratando com o povo de Israel. Havia uma divisão no meio do povo de Israel, o povo do sul e o povo do norte, né? Sendo o povo do sul Judá, e sendo o povo do norte Israel. E o povo do sul foi levado cativeiro, que é Judá, para a Babilônia, né? Quem é que não ouviu falar dos 70 anos de cativeiro? Mas nós podemos pensar, irmãos, o mesmo Deus que abençoa, o mesmo Deus que cura, o mesmo Deus que salva, é o Deus que corrige também. Amém? É o Deus que corrige, é o Deus que é necessário nós dar ouvido à palavra dele e à vontade dele. E aqui nós sabemos que o povo de Israel foi levado para o cativeiro. Mas por que Deus levou o povo de Israel para
ser cativo em Babilônia? Por que Deus permitiu? Por que Deus despertou o espírito do rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, né? E levou o povo de Israel, o povo de Judá, destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo, botou fogo em tudo, levou cativo. Muitas pessoas foram humilhadas, muitas pessoas foram levadas a situações terríveis, muitas mortes aconteceram. Por quê? Por causa, irmão, que o povo não queria dar mais ouvido à vontade de Deus. Amém? Um povo que conhecia, um povo que entendia da lei do Senhor, um povo que ouvia, aleluia, e via os milagres de Deus constantemente, não estava, aleluia, adorando a Deus conforme a sua vontade. No meio do povo de Israel, irmão, chegou a ter idolatrias terríveis, idolatrias cultuais. Os deuses que eles criam eram, aleluia, deuses que eram levantados pelos homens, feitos por mãos humanas, coisa que Deus falou para eles não fazer, adoração falsa, né? O povo de Israel, irmão, começou, aleluia, a sacrificar os seus próprios filhos a um Deus chamado Moloque, né? Nós vemos aí a rebeldia, a rebelião contra o Deus verdadeiro, coisa que Deus nunca ordenou para eles fazer, foi oferecer seus filhos a Moloque. Deus nunca aceitou sacrifício humano, né? Em toda a história da Bíblia, você não vê Deus levando o ser humano a sacrifício. E o povo de Israel, irmão, em rebeldia, em crédito a deuses falsos, aleluia, eles estavam sacrificando seus próprios filhos. Agora, uma coisa interessante, irmãos, é que antes do povo de Israel ser levado para o cativeiro, Deus levantava profetas para corrigir eles. Olha só, Deus, antes de trazer uma situação difícil na vida de um ser humano, e até mesmo quando ele desce a sepultura, Deus antes avisa ele. Por que Deus avisa? Porque Deus quer trazer o ser humano ao arrependimento. Amém? Deus quer abençoar. O prazer de Deus não é castigar. O prazer de Deus não é ver o ser humano sofrer. O prazer de Deus é ver o ser humano abençoado por Ele. Amém? É ver o ser humano abençoado por Ele. Mas o povo de Israel não dava mais ouvido à vontade de Deus. Deus levantou profetas madrugando. Diz a Bíblia que de madrugada Deus levantava profetas, corrigia aquele povo, trazia à memória deles o erro deles, para que eles se consertassem. Mas em vez disso eles estavam em rebeldia, como aqui está falando. Amém? E o profeta Ezequiel, irmãos, eu não vou estender muito, mas o profeta Ezequiel, ele foi levantado por Deus dentro de um cativeiro. Amém? Depois que o povo foi levado para o cativeiro, lá estava Ezequiel, contemporâneo do profeta Daniel também. Ezequiel, aleluia, foi chamado por Deus em um tempo em que o povo estava em grande humilhação, em um tempo difícil, em um tempo, meus amados, em que, aleluia, o juízo de Deus estava apontado para eles. Você observa aqui que foi estendida uma mão, e dentro do livro que esta mão trazia, estendido para Ezequiel, estava escrito lamentações, suspiros e ais. Então, você observa aqui, irmãos, que, aleluia, havia sentenças ali a se cumprir sobre aquele povo, até ele chegar ao arrependimento. Então, meus queridos, outra coisa interessante para nós aqui nesta noite é: Deus nos escolheu em tempos difíceis para levar a sua mensagem. Aleluia. Nunca foi fácil transmitir a mensagem de Deus. Amém? Nunca foi fácil, irmãos, falar da palavra de Deus. Por quê?
Porque existem pessoas que têm um coração duro para com a palavra de Deus. Amém? Mas nós devemos acovardar? Não. Nós devemos erguer a cabeça e falar da palavra de Deus. Amém? Que as pessoas creiam como Deus falou com esse profeta. Que as pessoas ouçam, que as pessoas deixem de ouvir, mas você fale da minha palavra. Fale da minha palavra. Anuncie a minha palavra. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é como um martelo que esmiuça a penha. É como a água, é como fogo. E quando você transmite a palavra de Deus, você está transmitindo a verdade para aqueles que ouvem. Amém? Então, irmãos, Deus levantou esse profeta em um período em que o povo estava rebelde, coração duro, coração fechado para a palavra de Deus. E Deus falou para ele: põe-te de pé e eu falarei contigo. Aqui nós aprendemos uma coisa interessante, irmão. Nós devemos nos colocar de pé na presença de Deus. Amém? Nós devemos se colocar de pé. E como devemos nos colocar de pé? Aqui nós entendemos que é uma mensagem espiritual. Se colocar de pé espiritualmente. Amém? Se preparar. Aleluia, para enfrentar. Aleluia, dias que muitas das vezes nós vamos falar e as pessoas não vão dar crédito. Amém? Mas nós devemos falar. Aqui eu observo que Deus está chamando esse profeta para ele ter coragem. Nós temos que ter coragem, irmão, para falar do amor de Deus. Nós temos que ter coragem para abrir a nossa boca e falar da palavra de Deus. Porque, irmãos, a única via que pode levar o homem e a mulher ao arrependimento e a Deus é a palavra do Senhor. Amém? É o temor do Senhor, como foi dito aqui. Aleluia! A palavra de Deus, ela nos leva, aleluia, a ser, aleluia, purificado, transformado e faz de nós uma nova criatura na presença de Deus. Outra coisa interessante, irmão, não tenha medo. Amém? Não tenha medo. Deus falou aqui com o profeta o seguinte: não temas diante deles, porque eu estarei contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém? Amém. Nós temos o que aqui? A garantia de Deus, que Deus vai estar conosco. Amém? Aleluia. Deus vai estar conosco. Deus é contigo, meu irmão, minha irmã, que está presente, meus irmãos que estão ouvindo, aleluia, esta mensagem. Deus é contigo em todos os momentos da sua vida. Deus é na sua vida para te fortalecer, para te dar inspiração, para te dar coragem, para fazer com que você caminhe firme, aleluia, sem temer os escorpiões, sem temer as serpentes, sem temer, aleluia, o inimigo, e erguer a sua cabeça e saber que Deus é na sua vida. Aleluia. Amém? Então a mensagem do profeta Ezequiel, irmão, foi uma mensagem diretamente direcionada por Deus. Aleluia. Nós nunca podemos falar de nós mesmos. A mensagem, ela vem de Deus. A autoridade, ela vem de Deus. O Espírito que Deus nos deu não foi um espírito de covardia, mas um espírito de coragem, para transmitir a mensagem do Senhor, não importando quem crê e quem não vai crer. O importante é você falar da palavra de Deus. O importante é você anunciar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós entendemos algo interessante aqui, irmão. É o seguinte: o profeta Ezequiel, quando ele chegou em Babilônia,
Diz a história que ele tinha aproximadamente 25 anos. Era um jovem, né? Era um jovem que estava ali também cativo, às vezes sem entender o que estava acontecendo, sem entender o porquê daquilo ali, por que eles estavam sendo tão humilhados daquele jeito. E foi aonde Deus se manifestou para ele e diz: põe-te de pé e eu falarei contigo. Amém? Irmãos, nessa vida, nós que servimos a Deus, muitas das vezes nós passamos por tantas coisas na nossa vida, que nós perdemos assim um pouco o foco da situação, e nos perguntamos o porquê, que nós não estamos entendendo o porquê estamos em tal situação, o porquê está acontecendo isso, o porquê está acontecendo aquilo. Mas quando Deus fala com você, você percebe aonde você está e o que você deve fazer. Amém? Quando Deus se manifesta, a luz da graça dele, o Espírito Santo que está em você, ele te dará diretrizes do que você deve fazer. Amém? Como você deve agir, o que você deve falar. Aleluia, a inspiração, a autoridade, a segurança é Deus que te dá em qualquer ocasião que você esteja passando. Amém? Então, irmãos, nesta noite, aleluia, a mensagem de Deus para nós é: ponte de pé e eu falarei contigo. Eu creio que cada um que está aqui, os irmãos que estão ouvindo, tem uma vocação de Deus, que ainda é necessário ser cumprida, e que Deus te levantou aonde você está, aleluia, e vai te dar autoridade, já te deu autoridade para você falar da palavra dele, para você anunciar a palavra dele, aleluia, para você pregar a palavra dele, aleluia. Assim como Deus escolheu o profeta Ezequiel, você deve entender que Deus te escolheu também. Outra coisa aqui, irmão, para mim finalizar minha oportunidade, Deus falou com o profeta o seguinte: não seja rebeldes como a casa rebelde. Amém? Aqui nós entendemos que, aleluia, ele estava no meio de um povo rebelde, mas ele tinha que fazer a diferença no meio daquele povo. Assim é nós, irmão. Nós estamos em um mundo tenebroso, nós estamos em um mundo, aleluia, contrário, aleluia, à palavra de Deus. Muitos querem viver segundo o costume do mundo, mas o verdadeiro servo de Deus, a verdadeira serva de Deus, ouve a palavra do Senhor. Amém? Ouve a mensagem de Deus, aleluia, e aleluia, se entrega à vontade do Senhor. Glória a Deus. Eu quero aqui finalizar esta mensagem e agradecendo a Deus, e que nós, irmãos, sejamos fortes, que nós sejamos corajosos para sempre estar na presença do nosso Deus. Amém? Quem pode dar um glória a Deus? Amém. Eu queria fazer uma oração com os irmãos para me finalizar a minha oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Estou muito grato de estar aqui com os irmãos nesta rica oportunidade. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar agradecendo ao Senhor e pedir ao Senhor, irmãos, que nós sejamos corajosos. Amém? Sejamos corajosos para transmitir a mensagem de Deus, para transmitir o que Deus tem falado ao nosso coração. Amém. Senhor nosso Deus, nesta noite eu quero te agradecer por essa rica oportunidade. Senhor, aqui, meu Pai, na casa do teu servo, ó Senhor, os irmãos que, aleluia, ouviram, meu Pai, esta mensagem, meu Deus, nos dá coragem, nos dá força para se colocar de pé
em Sua presença a cada dia, nesse mundo, meu Pai, que vivemos. Ó Deus, nesse sistema, meu Pai, que muitas das vezes é contrário à Sua palavra, e que nós precisamos ser fortes, que nós precisamos ser corajosos, que nós precisamos, ó Pai, levantar a cabeça e pregar a Sua palavra. Abençoa, meu amado irmão Reginaldo, sua família, meu Deus, abençoa esse trabalho, esse projeto, que o Senhor venha abençoar os irmãos, ó Pai, fortalecer a cada um, prosperando o seu caminho, prosperando, meu Pai, todas as áreas da sua vida. Abençoa, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Irmão Reginaldo, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Queridos, agradecemos ao irmão Luciano. É a primeira de muitas vezes que ele vai voltar aqui, né, irmão Luciano? Amém. Amém. Queridos, ouvindo a mensagem do irmão Luciano, eu fico imaginando os profetas da época. Jeremias, que também era da época de Ezequiel. Haja visto que a Bíblia diz que Jeremias, ele anunciou a palavra do Senhor, ele anunciou o juízo, né? E ele disse, inclusive, para o rei Zedequias, né, que ele deveria se entregar a Nabucodonosor, para que ele então tivesse a sua vida preservada. Mas o que Zedequias fez foi exatamente o contrário, fugir, né? E ao fugir, a Bíblia diz que ele foi apanhado pelo rei Nabucodonosor, pelo exército da Babilônia. Ele teve seus olhos furados e os seus filhos foram mortos na presença dele. Então as pessoas não deram ouvidos ao que os profetas, né, falavam naquela época. A Bíblia diz que Jeremias, ele foi inclusive jogado dentro de um poço. Jeremias, ele teve que se esconder juntamente com o seu empregado, né, o seu assistente Baruque. A Bíblia diz que o rei Jeoaquim, ele queimou o rolo no qual Jeremias havia escrito a mensagem de Deus, a sentença do Senhor contra o povo de Israel. Então, irmãos, nós estamos vivendo um tempo não muito diferente daquele tempo. Hoje, as pessoas não querem mais ouvir a palavra. As pessoas hoje, elas sentem comichões em seus ouvidos, como disse o apóstolo Paulo. Elas não suportam ouvir a verdade. Elas não gostam de ouvir a verdade. Mas nós não podemos nos calar. Nós não podemos deixar de anunciar a palavra, porque o nosso Rei Jesus está voltando. Jesus está voltando. E é necessário que eu e você nos coloquemos na presença do Senhor e à disposição dele, para que possamos anunciar o evangelho de arrependimento de pecado, o evangelho de transformação, o evangelho de conserto, para que nós possamos ouvir o nosso Senhor Jesus nos dizer: vinde, benditos do meu Pai. Amém, queridos? Então, irmão Luciano, que Deus te abençoe. Amém, querido. Que o Senhor te recompense, e nós aguardamos o irmão outras vezes aqui conosco. Amém? Então Deus abençoe a todos, e vamos nesta noite mais uma vez orar e agradecer ao Senhor. Amém. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer por esse momento tão precioso. Queremos te agradecer, papai querido, por esse dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós de uma forma tão especial. Obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia tem sido derramada sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque a tua graça nos alcançou. Pai querido, fortalece-nos nesta jornada rumo à eternidade. Pai querido, continue falando conosco, continue nos fortalecendo, Senhor, para que possamos estar preparados para o dia do arrebatamento, ou até mesmo, Senhor, para o dia da nossa partida. Se nós não pudermos, se nós não alcançarmos o arrebatamento, certamente nós partiremos desse mundo, e nós precisamos estar preparados para partir com o Senhor. Pai querido, nós te glorificamos e nós te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Amém?